Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós vamos trabalhar orações reduzidas, né? Essa é a aula número 2, portanto, se você assistiu a aula número 1, você está no lugar certo. Se você não assistiu, vou pedir para você voltar lá, ok? Bom, eu já fiz essa introdução aqui na aula número 1, mas achei legal a gente recapitular, porque orações, né, são sempre um tema assim... difícil, né? É um tema que a gente foge muito na língua portuguesa, desde do nosso trauma na 7ª série, né? Com orações. Então, assim, quanto mais a gente for repetitivo nisso, mais vai entrar na nossa mente. Então, vamos lá. Começando do começo, né? As orações reduzidas são caracterizadas por possuírem verbos nas formas gerúndio, particípio e infinitivo. Ou seja, nas suas formas nominais, né? Essas formas, gente, elas não são determinadas por tempo, né? Passado, presente, futuro. Não tem. Particípio é particípio, gerúndio é gerúndio. E o infinitivo é a forma original do verbo, né? Todo verbo tem, né? Ele é originalmente particípio, até que ele é conjugado de uma determinada forma. Mas, né? Amar, comer... falar o nome do filme, né, da Julia Roberts, Comer, Rezar e Amar, por exemplo, tudo em formas do infinitivo, tá? Então essas orações reduzidas, né, elas são subordinadas para começo de conversa, né? A gente já sabe, tá careca de saber que oração subordinada é a oração que depende da oração principal, né? Ela não tem sentido sozinha, ela vai completar o sentido da principal, né, e vai ter o seu sentido completado por ela. Então tá. A oração subordinada, né? Ela tem essa forma reduzida, que é uma forma um pouco menor. A gente vai entender por quê. Por que ela é menor do que a forma desenvolvida? Vamos ver. Ao contrário das demais orações subordinadas, as orações reduzidas não são ligadas através de conectivos. Então isso já torna, já reduz um pouco, né? Você não precisa usar conectivo, né? O que são esses conectivos? Né? São conjunções, pronomes, né? E esses conectivos, geralmente, gente, eles são chamados de síndetos, né? A gente já falou isso 1000 vezes, mas eu acho que é importante sempre falar, né? Então, elas são assindéticas. Peraí. Já ia colocar... Peraí. Assindéticas, ok. Assindéticas. O que significa? Assindética não tem síndeto, não tem conjunção, ok? Então são orações sem conjunção. Assindéticas são as orações que têm conjunção. Portanto, se você lê, né, no seu Enem, no seu vestibular, esse nome, esses dois nomezinhos, não fique com medo, você vai lembrar, porque você assistiu a aula, aí você vai pensar, poxa, a Bárbara já falou sobre isso. Eu já sei o que é isso aqui, tô de boa. Então é isso. Lembre-se sempre que sindético é o que tem conjunção, conectivo, né? E a assindética não tem. Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente, né? Então, as orações reduzidas, geralmente você pode desenvolver, exceto pelas fixas, que a gente viu na aula passada. As orações reduzidas fixas, elas não têm um modo da gente desenvolver, né? Vocês vão perceber que não tem, ela não desenvolve, tá? Ela é reduzida, obrigatoriamente reduzida. Para cada oração reduzida, tem esse desenvolvido correspondente. Já falei disso, né? Tudo bem. Para melhor identificarmos que tipo de oração reduzida temos, podemos desenvolvê-la. Bom, isso daí também a gente já sabe, né? A gente pode desenvolver caso, né, ela possa ser desenvolvida. Se ela for fixa, não tem como. E isso é importante, né? Quando você pegar uma oração reduzida, que você já vai sacar, depois que você assistir essa aula, você vai olhar a oração reduzida e você vai sacar que é uma oração reduzida. Não tem como. E aí, toda vez você vai tentar desenvolvê-la. Por quê? Isso é importante até para você saber
se a oração é reduzida fixa ou se ela pode ser desenvolvida. Não tem como fazer diferente. Você tem que testar, você tem que tentar desenvolver. Então, se você se deparar, vamos supor uma questão aí do Enem, né? Qual das orações reduzidas abaixo é uma reduzida fixa, que não pode ser desenvolvida? Como é que você vai fazer isso? Amigo, você vai ter que desenvolver todas elas, né? É muito melhor para você. É igual equação de segundo grau. Se colocam lá uma equação para você e colocam vários resultados, como é que você vai chegar nos resultados? Você vai ter que fazer a equação, você não vai ficar chutando, né? Mesma coisa, tá? Essa área, a gente fala, né? Língua portuguesa, humanas, mas tem uma área da língua portuguesa, não especificamente oração, mas a gente tem umas partes que eu acho que é quase exatas, tá? Não vou enganar você, não, é quase exatas. Mas, enfim, muito mais fácil que exatas, né? Não tem número, já facilita. Bom, então é bom que você tente desenvolver para você descobrir, né? Se ela é fixa ou se ela pode ser desenvolvida. Tente, tá? Não fique com preguiça. Possuem as mesmas características sintáticas das orações subordinadas desenvolvidas. Então, olha só. Obviamente, isso a gente está falando das correspondentes. Então, a reduzida vai ter o mesmo valor sintático da sua desenvolvida e vice-versa, né? Com a diferença que quando você for fazer lá aquela... Vocês vão perceber, né? Quando você for fazer aquela análise da oração, né? Uma vai estar escrita reduzida, tá? E a desenvolvida não precisa ter lá na sua... Não precisa ter escrito reduzida na sua forma lá, na sua análise, vamos dizer assim, tá? No seu nome. Nome e sobrenome, oração subordinada, reduzida de infinitivo, etc. Então. Bom, né? Continuando a classificação das orações reduzidas, né? Nós temos também as orações adjetivas, né? Bom, vamos lá. Quando saí de casa, encontrei o vizinho a tropeçar no meio da rua. Então, vamos lá. Por que é adjetiva, gente? Porque a tropeçar no meio da rua está caracterizando o vizinho, né? O que esse vizinho tinha de diferente dos outros vizinhos, né? Ele estava tropeçando no meio da rua. Então, você está caracterizando esse vizinho, você está adjetivando. Então, toda essa oraçãozinha aqui, ela vale, né, como um adjetivo, né? E como seria a forma desenvolvida dela? Seria que tropeçava no meio da rua, né? Quando saí de casa, encontrei o vizinho que tropeçava no meio da rua, né? Então, ela seria, vamos dizer assim, ó, acredito, né? Seria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Ela é oração subordinada, a gente tá careca de saber por quê. Ela é adjetiva porque ela caracteriza. Ela é restritiva porque ela restringe, não é qualquer vizinho, é o vizinho que tropeçava. Ela é reduzida e é reduzida de infinitivo porque esse verbo está no infinitivo, ok? Nós temos também as orações subordinadas adverbiais. Vamos ver. Bom, adverbiais, elas têm relação com os advérbios, né, gente? Como elas não têm síndeto, né, a forma reduzida delas não vai ter o advérbio lá de fato. Mas elas vão dar ideia que o advérbio a mesma ideia do advérbio, né? Vamos entender melhor aqui. Causais. Não te procurei novamente por encontrar-me doente, né? Então, por encontrar-me doente é uma oração reduzida, né? Ela é adverbial. Essa adverbial causal, né? Essa oração reduzida, ela dá a ideia de causa, né? Não tem um porquê. Vocês podem ver, tem por, né? Por encontrar-me doente,
né? Esse por aqui a gente pode considerar ele uma preposição, tá, gente? Você vai falar, Bárbara, mas essa daí tem uma conjunção. Não, isso aqui a gente pode considerar uma preposição, tá? Então, olha só. Aí nós temos aqui isso aqui serve como um adjetivo, né? E desenvolvendo ela ficaria porque encontrava-me doente. Ou, na verdade, desculpem. Vamos, professores também erram, tá, gente? Porque me encontrava doente, tá? Como vocês lembram aqui, o porquê, né? Ele chama, próclise, tá? Porque advérbios, de maneira geral, pronomes, palavras negativas, elas atraem, tá? O nosso pronome. Então, não vai ser ênclise, vai ser próclise, tá? Não te procurei novamente porque me encontrava doente. Bom, concessiva, né? Olha, apesar de ter chorado, sorriu a todos os convidados. Então, olha só, gente. Aqui, mais uma vez, agora nós temos mesmo, olha, um advérbio. Então, as adverbiais, elas podem sim conter advérbios, tá? Então, não é só a ideia de advérbio, ela pode conter um advérbio, né? Ela é reduzida porque aqui, essa parte, né, vem reduzida e é reduzida de particípio nesse caso. Deixa eu limpar isso aqui, essa bagunça. Então, né, é reduzida de particípio, é concessiva, porque dessa ideia de apesar de, né, apesar de uma coisa, outra coisa aconteceu, houve uma concessão. Então, olha, apesar de que tenha chorado, né, seria a forma desenvolvida desta oração, tá? Apesar de ter chorado ou apesar de que tenha chorado, tá? Aqui a gente pode falar, talvez seja uma reduzida de infinitivo. Ou de particípio, né? Fica meio, quando a locução adverbial fica um pouco difícil. Consecutivas. O professor se atrasou tanto a ponto de não termos aula naquele período. Então, a ponto de não termos aula período significa o quê? Que é a consequência, né? O professor se atrasou tanto. Qual foi a consequência disso? A gente não teve aula naquele período, né? Então, ela dá essa ideia de consecutiva, né? Consequência. A ponto de, tá? E como ficaria ela desenvolvida? O professor se atrasou tanto que não tivemos aula naquele período, né? Colocamos uma preposição aqui para unir, né? E colocamos o verbo no particípio. Condicionais. Meus filhos não ganham sobremesa sem almoçar direito, né? Aqui reduzida de infinitivo. E, né, como ficaria a desenvolvida dela? Meus filhos não ganham sobremesa caso não almocem direito, né? Condicional. Caso você não faça isso, aquilo outro você não vai ter, né? Caso uma coisa aconteça, outra não vai acontecer. E assim sucessivamente, né? Então, é uma condição. Se as crianças não almoçam direito, elas não ganham sobremesa. Então, meus filhos não ganham sobremesa caso não almocem direito. Finais, né? Da ideia de finalidade. Estamos aqui para convidá-la para a nossa festa. Estamos aqui para que a convidemos para a nossa festa, tá? Bom, para que, né? A gente coloca essa conjunção, essa locução essa conjunção adverbial que dá a ideia de finalidade, né? Para que a convidemos. Aqui a frase inteira, né? Dá uma ideia de finalidade para a oração principal. Estamos aqui, né? Para quê? Para convidá-la para a nossa festa. Então, a desenvolvida para que a convidemos para a nossa festa. Temporais, né? Dá uma ideia de tempo. Ao rever o amigo, deu-lhe um longo abraço, né? Então, ao rever aqui é uma
é de infinitivo, tá? Aqui também é infinitivo. Reduzida de infinitivo. Não temos, né, conjunção, mas a desenvolvida dela ficaria: quando reviu o amigo, deu-lhe um longo abraço, né? Aqui a gente colocou no pretérito perfeito do indicativo, né? Quando, para concordar com o resto da frase, quando reviu o amigo, deu-lhe um longo abraço. Desculpem. Agora, as orações reduzidas de gerúndio, né? Nós estávamos vendo as reduzidas de infinitivo, todas aquelas eram de infinitivo. As reduzidas de gerúndio podem ser subdivididas em subordinadas adjetivas, vamos ver. Restritivas, né? Gosto de criança correndo pela casa. Então, olha só. Gosto de criança correndo, né? Gerúndio. Então, ele gosta de criança, mas tem condição. Ele gosta de alguma coisa restritiva, por quê? Restringe. Ele não gosta de criança de qualquer jeito ou de qualquer coisa. Ele gosta de crianças correndo pela casa, né? E aí a desenvolvida ficaria: gosto de crianças que corram pela casa, tá? E dá essa ideia, tipo, não é qualquer criança, ok? Explicativas: encontrei Maria saindo de férias, né? Essas orações com gerúndio, reduzidas de gerúndio, são as que a gente mais usa, eu acho, no dia a dia, na oralidade, né? Então, encontrei Maria que saía de férias, tá? Então, aqui é a forma desenvolvida dela, né? O verbo no indicativo. Temos também subordinadas adverbiais. Então, vamos lá, né? Reduzidas de gerúndio, lembrando que a gente ainda está dentro desse universo do gerúndio, tá? Então, subordinadas adverbiais. Temporais: retornando ao museu, avise-me, né? Então, olha só, toda essa oraçãozinha aqui, ela dá essa ideia de tempo através do seu gerúndio, né? Retornando. O que significa isso? Quando você retornar, né? A gente sempre fala isso, ó, voltando aqui, me dá um toque, né? A gente usa muito. Então, como seria? Quando retornar ao museu, né? Quando retornar ao museu, avise-me. Causais, né? Notando seu desânimo, pensei em outra hipótese, né? Então, a causa, quando você percebeu, você notando o seu desânimo, né? Olha, porque eu percebi que você está desanimado, eu pensei em outra coisa aqui, eu estou refazendo nossos planos e tal, né? Então, essa frase completa aqui, ela dá essa ideia de causa, né? É como se a gente tivesse uma locução adverbial, né? Como se toda essa frase funcionasse como um advérbio, tá? Olha, notando seu desânimo, pensei em outra hipótese. Como ficaria a frase, né? A oração desenvolvida? Porque notei seu desânimo, pensei em outra hipótese, né? Então, por que notei, né? Então, notando, porque notei, você dá essa ideia de causa. Concessivas, né? Mesmo cozinhando diariamente, o almoço não ficou bom. Então, olha só, mesmo cozinhando diariamente, né? Aqui a gente já tem um advérbio, tá, gente? Uma conjunção iniciando a frase, né? Não é tão como a gente viu lá no início, né? Mas vamos lá, como ficaria a desenvolvida? Mesmo que cozinhasse diariamente, né? O almoço não ficou bom. Então, a desenvolvida, ela desenvolve mais até a questão da conjunção, né? Dos conectivos. Ela integra melhor a frase, né? Condicional: querendo uma amiga para conversar, conte comigo. Essa é a clássica reduzida. Não temos, olha só, não temos conectivos, né? Como ficaria desenvolvida? Caso queira uma amiga para conversar,
conte comigo, né? Dá essa ideia de condição, olha, se você quiser, querendo, né? Querendo é só me chamar, né? Caso você queira, ok? Temos também as coordenadas aditivas. Então, olha só, as reduzidas não vão ser apenas subordinadas. Olha que legal. A gente tem também esse plus aí que é as coordenadas. Então, coordenadas aditivas, né? Dá uma ideia de adição, tá? Organizou os presentes entregando-os às crianças carentes, né? Aqui ficou 2 As, desculpem. Entregando-os às crianças carentes, né? Então, a gente dá uma ideia de adição, né? Como que organizou? Né? A forma de organizar foi entregando às crianças carentes. Então, organizou os presentes e os entregou às crianças carentes, ok? Então, esse ezinho aqui, ó, é a conjunção aditiva que entra, né, na desenvolvida. Agora, orações reduzidas de particípio. Nós temos, né, elas podem ser subordinadas adjetivas. Vamos ver as subdivisões, né? As orações subordinadas adjetivas podem ser consideradas simples adjuntos adnominais. Veja o exemplo. Os documentos trazidos pela secretaria serão arquivados. Por quê, gente? A gente já falou sobre adjunto adnominal aqui. O adjunto adnominal, ele vai completar o sentido do nome, né? E qual o nome que a gente tem aqui, olha? Documentos. O que documentos é, gente? Documentos é um substantivo, né? Substantivo plural masculino. Os documentos, né? E aí, trazidos pela secretaria, tá caracterizando, né? Então, a gente tem aqui uma oração reduzida de particípio que faz, às vezes, de adjunto adnominal, tá? Peraí, que a gente não desenvolveu ela. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso daqui. Os documentos. Difícil não colocar o particípio, né? Os documentos que eu penso numa locução adverbial, tipo, que foram trazidos. Olha, os documentos que foram trazidos. Né? A gente não exclui o gerúndio, mas a gente acrescenta um verbo no indicativo, né? O gerúndio não, a gente não exclui o particípio, mas acrescenta na locução verbal esse verbo no indicativo, né? E a conjunção. Então, acredito que a gente consiga uma desenvolvida assim, né? Agora sim, subordinadas adverbiais. Nós temos, né, as adverbiais sempre divididinhas nas subcategorias relacionadas aos tipos de advérbios que a gente tem. Então, causais, né? Assustado com a situação, liguei para a polícia. Aqui, ó, reduzida de particípio, né? Dessa vez nós temos aquela clássica, sem conjunção, não tem conjunção alguma aqui, né? Assindética mesmo. Como a gente faria causal, né? Então, vamos colocar uma conjunção? Vai ser uma conjunção que dê ideia de causa, né? Por quê? Então, porque estava assustado, né? A gente não consegue se livrar do particípio, o particípio é difícil mesmo. Porque estava assustado com a situação, liguei para a polícia. Concessivas. Mesmo cansado, tentou cumprir os compromissos, né? Então, mesmo cansado, fazendo a desenvolvida, a gente teria, né? Mesmo que estivesse cansado, né? Tentou cumprir os compromissos. Mais uma vez, o particípio tá aqui grudadinho com a gente não consegue se livrar dele. Mas a gente faz, né, uma locução verbal aqui com o verbo no subjuntivo e já tá valendo como desenvolvida. Condicionais. Desvendando este mistério,
Nossa, desculpa, desvendando não, desvendado, né, porque é particípio, não é gerúndio. Desvendado este mistério, o problema será resolvido. Então temos aqui, olha, uma clássica sem, né, sem conjunção. E é condicional. Então condição é se, caso, né? Então, caso seja desvendado este mistério, o problema será resolvido. Mais uma vez, o particípio tá aqui, a gente não se livrou dele, mas a gente acrescentou, né, um verbo no subjuntivo, né? Caso seja desvendado este mistério. Temporais, né? Dão ideia de tempo. Terminada a palestra, os alunos e professores aplaudiram, né? Terminada, começada, né? A gente usa muito isso como marcação temporal na fala, inclusive, né? A gente usa muito mais que na escrita, né? Terminadas minhas férias, eu vou te visitar, né? Então, a gente usa muito, né, o particípio para dar essa ideia de tempo. Então, olha, quando a palestra terminou, né, pensando na desenvolvida, quando a palestra terminou, os professores aplaudiram. Então, ó, dessa vez eu consegui tirar o particípio daqui. Uma raridade. Observação. O infinitivo, o gerúndio e o particípio não constituem orações reduzidas quando fazem parte de uma locução verbal. Então, olha só, gente, é o que eu falei para vocês. Nesses casos aqui, a gente não conseguiu tirar o gerúndio, né, o particípio de alguns casos, o gerúndio de outros casos também. Porém, né, se é locução verbal, não é mais reduzida, ok? Então, tá valendo como oração desenvolvida, ok? Como forma desenvolvida dessa oração. Então, já entrou locução verbal, né? Não é mais oração reduzida, ok? Exemplo. Preciso estudar mais este semestre, né? Aqui preciso estudar, olha. Temos aqui, né? Indicativo mais infinitivo. Os palhaços estão divertindo as crianças. Estão indicativo mais gerúndio. Divertindo. A viagem foi cancelada. Indicativo mais particípio. Ok? Portanto, essas aqui já não são mais orações reduzidas, né? Se a gente tem locução verbal, não é reduzida. Bom, é isso. A gente fica por aqui.